bem com vocês? Estou eu aqui de novo, né, para trazer mais um episódio, o terceiro episódio da série Chamados para Interceder, ok? Que Deus possa estar te abençoando e que esteja sendo bom para você, esteja sendo edificante para a sua vida, né, que é um intercessor, que é uma intercessora. Hoje nós vamos falar um pouquinho e de uma forma, assim, debaixo do temor do Senhor, sobre os grandes intercessores da Bíblia, né? Eu selecionei aqui 5 intercessores e você vai entender por que a figura desses intercessores, porque eu vou trazer base bíblica. E aí, através da base bíblica, você vai ver que, de fato, eles intercederam, né, pelo povo e por causas, ok? Então, qual é a característica desses intercessores? Se você juntar tudo, você vai perceber que tem muito a ver com o que nós falamos lá no episódio 1 e no episódio 2, ok? Lembrando você que nós estamos aí na nossa campanha de 40 dias de oração, ok? As nossas lives de oração, né, que acontecem por conta da campanha, preparando para as 12 horas de oração e intercessão. Lembrando também que nós temos na nossa igreja a sala de oração, tá bom? Às quartas-feiras, 19h30, que é um tempo maravilhoso, oração, adoração, baseado na palavra. Vamos lá, vamos prosseguir. Olha, eu quero primeiro trazer para você aqui em Êxodo capítulo 32, a vida de Moisés. Moisés como um intercessor. Então o texto bíblico diz assim pra gente, olha. Êxodo 32, Moisés, verso 11, tá? Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tirastes do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios? Foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais jurastes por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda essa terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Essa aqui é uma intercessão com resposta imediata. Então Moisés é e foi um grande intercessor. Precisamos copiá-lo. Esse homem estava cheio de amor e compaixão no coração por um povo que mesmo não entendendo o propósito, ele entendeu e ele agiu como deveria agir, como um intercessor, ok? Vamos para o segundo modelo que nós temos na Bíblia como intercessor. E aí a gente lembra de Daniel. E aí deixa eu pegar aqui, né, o texto de Daniel, ok? Dei uma separadinha aqui para ir mais rápido, aqui na Bíblia, né? Daniel capítulo 9, dos versos 4 ao 7, tá aqui, ó. Vamos lá. Ele diz assim, Daniel: orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas que falaram em teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados, e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhastes por causa de nossa infidelidade para contigo. E aí aqui esse texto mostra Daniel intercedendo e fazendo uma coisa que é muito interessante. Ele confessa o pecado no qual ele entende que faz parte, mas que é do povo também. Então ele diz: nós pecamos contra, né? Então nessa hora ele, como pecador, confessa o pecado, mas se torna um intercessor. Então lembre-se de uma coisa que nós falamos inclusive no episódio 2, né? O coração de um intercessor precisa ser alguém
que não está, com o coração magoado, ferido com pecado. Precisa perdoar, porque o perdão, a falta de perdão, produz o pecado em nosso coração. Então, Daniel aqui, ele se libera para ser um intercessor. Então fica aqui esse exemplo, alguém que confessa o pecado, se libera para poder interceder pelo povo. Amém? O terceiro, Paulo, muito conhecido também, homem do Novo Testamento, homem que abdicou da sua vida para se dedicar a Cristo e foi um grande intercessor das igrejas, os quais ele mesmo fundou, E aí Paulo, ele intercede continuamente pelas igrejas. E um dos textos que eu quero ler com você está aqui em Efésios. Deixa eu ver aqui. Efésios, tá aqui. Efésios capítulo 1, do verso 15 ao 23, é bem direto esse texto aqui, porque mostra claramente Paulo dizendo que está intercedendo pela igreja. Diz assim, Efésios capítulo 1, verso 15. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Ele está orando e intercedendo pelo povo. E ele diz, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança. Amém? E aí, é dele nos santos. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação de sua poderosa força. Esse poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-nos assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém? Aqui fica claro, Paulo fazendo uma intercessão pela igreja de Éfeso, pelos Efésios, Ele amava a igreja de Éfeso e ele intercedia por eles, ok? Então Paulo, um grande intercessor, precisamos seguir o exemplo dele, orar pelas igrejas, orar pelo Brasil, orar pelas nações, orar para que a nossa sociedade seja melhor. E o quarto exemplo é o Espírito Santo de Deus. E aí tem a ver muito com aquilo que nós às vezes lembramos, de que o Espírito Santo intercede por nós. Então, no capítulo 8 de Romanos, verso 26 e 27, aqui o Espírito Santo se coloca como intercessor. Paulo falando à igreja de Roma. Diz assim, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém? O Espírito Santo é um intercessor por mim e por você. E o Espírito Santo, ele coloca dentro de nós o desejo profundo, o amor e a compaixão para intercedermos pelos outros. Ok? Então, seguimos o exemplo do Espírito Santo, sermos um intercessor. Às vezes, nós não sabemos orar, o Espírito Santo intercede por nós. Mas às vezes, ele vai colocar palavras em nossas bocas para que a gente possa alinhar a nossa intercessão com a vontade do Pai. Amém? E por último, nosso grande intercessor, chamado Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E eu quero fechar aqui esses 5 exemplos lendo com você João 17. Não vou ler o capítulo todo, mas olha só, nos primeiros versos de João 17 diz assim, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. E ele orou por quem? Pai, chegou a hora gloriosa do teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Jesus estava orando por ele, ok? Mas no segundo momento, Jesus ora pelos seus discípulos. Ele diz assim, no verso 6, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus,
tu destes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me destes vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Ele ora ao Pai pela vida dos discípulos. E num terceiro momento, nesse mesmo capítulo 17, Jesus ora por todos os crentes. E ele diz assim: minha oração não é apenas por eles. Por eles quem? Pelos discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Isso aqui é fantástico, gente. Por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Jesus ora por ele, ora pelos discípulos e ora por aqueles que ainda crerão. Jesus não abre mão de ninguém, e eu e você, como intercessores, não podemos abrir mão de ninguém. Amém? Temos aqui 5 exemplos, né? Recapitulando, temos Moisés, Daniel, Paulo, Espírito Santo e Jesus Cristo como grandes intercessores. Que eu e você sejamos também homens e mulheres que intercedemos uns pelos outros, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.